водила, песню заводила про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Pessoal, boa noite para todos, para todas. Nós vamos dar início à nossa atividade no nono Seminário Nacional de Didática da História. Apesar de a gente botar um nome pomposo, assim, não é todo ano que fica um seminário que parece nacional e tal, né? Mas o importante é que a gente tem gente de vários lugares do país, convidados e participantes também. E o importante é a discussão que a gente está promovendo, né? Possibilitar a discussão de algumas coisas que são fundamentais, não só para quem está preocupado com ser professor de história, com a possibilidade de ser professor de história, mas com a perspectiva da cidadania. Então, como nós estamos aí nos 100 anos, né, da Primeira Greve Geral do Brasil de 1917, nos 100 anos também da Revolução Russa de 1917, nós resolvemos propor esses temas de reflexão, de discussão. Nós propusemos para que cada mesa de discussão tocasse nesse assunto, na perspectiva de que também a plateia possa fazer essa interação, possa fazer esse debate, essa reflexão conjunta, de modo que a gente possa ter pelo menos um espaço, né, nessa semana que, considerando o calendário gregoriano, né, é exatamente a semana em que aconteceu a Revolução Russa. Então nós estamos exatamente nos 100 anos mesmo desse acontecimento, desses dias aí, como diria o John Lewis, esses dias que abalaram o mundo. Obviamente, ninguém aqui é iludido, né? Todo mundo sabe dos descaminhos da Revolução Russa, dos movimentos operários, etc. Tanto que o título, né, do evento é Utopias e Distopias, Memórias e Educação. Ou seja, uma abordagem que ao mesmo tempo celebra esse centenário, é também crítica em relação a uma série de questões que precisam ser aprofundadas, discutidas, pensadas criticamente, que essa é a função da universidade, é relativizar, colocar em discussão, colocar em crítica. O que nós vamos fazer nesses dias foi resultado do trabalho de muita gente. Então eu quero agradecer a todo mundo que se empenhou, o pessoal que participa do GEDAI, o pessoal que é próximo ao GEDAI, né, Grupo de Estudos e Didática da História, que trabalhou bastante para que esse evento pudesse acontecer, e também agradecer aos nossos apoiadores, né, que entraram aí com apoio logístico, apoio financeiro, etc., que é o Departamento de História, o Programa de Pós-Graduação Acadêmica em História, o Programa Profissional, Mestrado Profissional em História, e o Laboratório de Memória, Natureza e... Qual que era? Memória, Natureza e... Memória, Cultura e Natureza. Desculpem o pessoal do laboratório por esquecer o nome exatamente nesse momento, mas está feito aí o registro, está feito o agradecimento ao apoio e à participação de todo mundo. Então, eu tenho já, desde esse momento, certeza, né, até porque o evento já está andando, a gente já está tendo apresentação de trabalhos na parte da tarde, que vai ser um evento bastante útil, bastante proveitoso. Espero que todo mundo possa se beneficiar desses dias e dessas noites de reflexão e discussão. Ok? Então, boa noite, gente. Eu estou aqui para mediar essa primeira mesa redonda, né, que vai abrir os nossos trabalhos. O tema da mesa é 100 anos de 1917, utopias, distopias e didática da história. E daí, como debatedoras, eu tenho a professora Caroline Passievich, que é professora de História e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ensino de História, e a professora Maria Paula Costa, que também é professora de História e professora na área de ensino de História na Unicentro de Guarapuava. Eu queria agradecer às duas professoras pela disponibilidade, né? O Serri já falou, mas muito obrigado por estarem aqui. E como vocês querem começar? Quem começa? Pode começar, cara. Eu sou mais Vamos por aí, alfabética? Então, tá bom. Daí, quando tiver faltando uns minutinhos, eu te aviso. Tá, me avisa, porque eu posso esquecer de olhar o meu cronômetro.
Então, boa noite a todas, a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao CERRE e a todo o JEDAI por estar aqui, pelo convite, pela confiança, da contribuição que porventura eu possa dar nesse evento. Já percebi que algumas coisas que eu tinha colocado aqui na minha apresentação sumiram, porque eu fiz ela no Google Drive e achei que eu tinha baixado ela e estava aparecendo tudo, mas ali no canto era para ter o logo do JEDAI não, do evento, e ele desapareceu. Mas, enfim, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu sou daqui, eu fiz História aqui, licenciatura na UEPG, o CERRE foi meu orientador de iniciação científica, de mestrado, e depois foi meu supervisor em pós-doc, e hoje a gente faz pesquisa junto, então é meio que voltar para casa, assim, estar aqui. Quando eu vi os cartazes e recebi o convite para falar, eu fiquei pensando em que tipo de abordagem, sobre o que eu podia falar para ficar fiel ao tema do evento e também trazer uma contribuição do ponto de vista de alguém que é professora de História e que estuda professores de História, que é o que eu faço. Então, eu decidi, meio que de última hora, por esse título, tratar de utopia, docência e rebeldia. E para elaborar essa fala aqui de hoje, a primeira coisa que eu fiz foi escolher o que falar de 1917. Então, eu tinha mais ou menos duas opções, né? Na verdade, tem pessoal já falando que tem mais coisa de 17, fazendo 100 anos que a gente não viu. Na real, quem que me falou? Acho que foi o pessoal lá do Pernambuco, porque 1817 teve a Revolução, e daí eles falaram que, né, a gente tinha que estar comemorando um bicentenário e não um centenário agora. Mas aí eu pensei, bom, ou eu falo da Revolução Russa, ou então eu vou pegar as greves de 17. E como eu me mudei para Porto Alegre há pouco tempo, faz 3 anos que eu moro lá, eu resolvi ler algumas teses que falassem da greve de 17 lá em Porto Alegre. Então, eu peguei 2 teses que tinham sido orientadas ou co-orientadas pela professora Silvia Petersen, que trabalha com o movimento operário lá na URGS, e comecei a beber desses trabalhos, e li também uma tese, depois eu mostro as referências para vocês, está ali nas referências, que trouxe um panorama geral da greve de 17 em São Paulo. E aí eu comecei a ler essas coisas e comecei a pensar, nossa, parece que a gente precisa olhar, parece que eles estão me dando um exemplo. Eu comecei a ler em que eles acreditavam, quais eram as discussões que eles faziam naquele momento, como que a esquerda estava se unindo ou não se unindo naquele momento, estratégias de enfrentamento do capital, da polícia, do governo, do Estado, etc. E começou a me tentar uma abordagem com essa memória, história de 17, de tipo exemplar. Então, eu comecei a olhar para essa historiografia e falei, eu estou tentada a olhar essa história como mestre da vida. Então, mas, bom, eu não fiz exatamente isso. Eu vou começar com gatinhos, porque todo mundo gosta de gatinhos, né? E eu sabia que vocês iam olhar para o meu PowerPoint se eu pusesse gatinhos. Porque um pouco assim, o meu ponto de partida para falar de utopia e de docência, e algumas das confusões e um pouco essa corda bamba que a gente anda quando fala de docência, é esse medo de descambar para o sacerdócio, ou para a interpretação da docência, mesmo da docência em história, mesmo da docência no ensino médio, como apenas vocação no seu sentido quase sagrado, né, missionário, de que você trabalha, tá aparecendo aí para vocês, né, de que você trabalha, você dá aula por amor, por vocação, e que então você tem que colocar entre parênteses as contradições do mundo do trabalho
que operam, né, no seu cotidiano. Então, esse aqui é um exemplo disso, né? É um pouco essa ideia do professor, um cara fofinho, né? Que está ali pegando na mão dos alunos e, apesar de tudo, faz os alunos aprenderem. E escolhi também um outro exemplo aqui que, na real, esses dois banners, essas duas imagens chegaram para mim em 15 de outubro, no Dia do Professor. Então, nesses grupos de WhatsApp com um monte de professores, rolou de tudo. Desde uma visão de professor super missionário, né? Aliás, uma visão de professora, né? Uma visão muito feminina nesse sentido, né? E do outro lado, um banner lá na cor vermelha, incluindo professora, né? Já tendo uma outra preocupação, não só pensando no professor, né? Essencialista. Aguente firme, quer dizer, você é o cara da resistência. Então, já é outra visão de professor, né? O professor guerrilheiro. Então, de um lado a gente tem o sacerdote, do outro lado a gente tem o guerrilheiro. O país precisa de você, né? Se isso lembra vocês alguma coisa, da sua resistência e luta, da sua esperança no Brasil que podemos ser. Então, ali embaixo eu criei uma... Nossa, agora que eu vi que o formato desse meu organograma não ficou muito simpático. Ai, desculpa aí, galera. Foi totalmente sem querer, né? Que a gente está... Bom, pensem no lado positivo, né? Na ideia de que essa coisa está girando, né? A utopia da docência não pode recair nem na ideia de quimera e nem na ideia de que o professor vai conseguir carregar o mundo nas costas e fazer a revolução sozinho, né? Então, a gente oscila nesse campo da mudança, do sonho, da missão e da paixão. Porque, quando a gente fala em ensinar história, né, a gente está falando que... Acho que alguém lembrou hoje de tarde de uma frase da Flávia Caymmi, que ela inspira também no Paulo Freire, de que o professor de história, como é que é? Quem vai ensinar história tem que saber de ensinar história. Se eu vou ensinar história a João, eu tenho que saber o que é ensinar, eu tenho que saber o que é história e eu tenho que entender de João, né? Então, eu não posso pensar na docência em história desconectado do que é a educação moderna, né? E, para alguns teóricos, a educação moderna oscila. A flecha aqui não é muito boa, porque ela dá essa noção de emancipação, mas de emancipação, de dicotomia, né, de separação, mas é para dar uma ideia de um pouco mais de relação dialética mesmo, né, entre a emancipação e a conformação, né. Se a gente olha lá para Comênios, como um dos fundadores da educação moderna, a gente vai enxergar na didática magna e nos seus outros escritos essa tensão, né? Então, de um lado, a escola é abarcada, pelo menos o Comênios desejava isso, né? E depois com a Revolução Francesa e com a formação dos Estados Nacionais isso se efetiva, né? Que o príncipe, né? Ou que os Estados Nacionais, mais tarde, assumissem a responsabilidade pela conformação das novas gerações numa determinada cultura, né? Não é à toa que o Veiga Neto, inspirado, né, em vários autores, trata da constituição da escola moderna paralelamente a uma concepção de cultura burguesa, moderna, né? Essas duas ideias de civilizado, né? De culto como civilizado. Então, a escola vai se conformando, vai surgindo, vai se constituindo, a escola moderna, para conformar os cidadãos nesse lugar de cidadãos, né? Dentro desta cultura. Então, eu determino que só existe um único tipo de cultura e eu crio uma instituição para conformar as pessoas nesse tipo de cultura. Mas essa concepção não se esgota aí. Por outro lado, eu tenho também, com o humanismo, né, se desenvolvendo nesse mesmo momento, uma concepção de que a aquisição de conhecimento e de conhecimento racional e de capacidade de raciocinar e de raciocinar dentro de critérios científicos tem um potencial libertador, tem um potencial emancipador. É a crença humanista e bastante bem apropriada, explorada pelos iluministas, que vão forjar projetos de educação durante a Revolução Francesa e após a Revolução Francesa, de que a escola, a instrução, a ciência é emancipadora.
Ela permite que as pessoas pensem por si próprios, independente de qualquer tipo de autoridade. Lembram o primeiro capítulo do Cosmos? Tudo bem, eu vou reconhecer que eu só assisti o remake até agora, com Isso. Mas o texto é semelhante, né? E a ideia da ciência fundada nisso, né? Você vai conseguir pensar sozinho, sem depender de nenhum tipo de doutrinação, sem depender de nenhum tipo de dogmatismo, sem depender de uma autoridade para te dizer se você está pensando certo ou se você está pensando errado. Então, também tem uma herança emancipadora que vem mais ou menos das mesmas matrizes. E aí, como professora, né, como professor, como é que eu me organizo, como é que eu me identifico ou atuo ou me entendo como professor nessa corda bamba que é a constituição histórica dessa instituição em que eu trabalho, né? Se eu trabalho como professor, eu tenho que pensar que eu estou numa instituição que tem dimensões conformadoras, senta, fica quieto, que inclusive funciona muito bem, né? Se vocês pensarem que vocês vão ficar aqui mais ou menos 2h30, 3 horas, sentados, sem levantar, sem falar, ou só vão falar quando forem convocados para tal, fazendo anotações ordenadas, essa função conformadora da escola funcionou perfeitamente bem para vocês e vocês lançam mão dela hoje, talvez para anotar que tudo que eu estou dizendo vocês acham uma grande besteira e contrapor com seus próprios argumentos, né? Eu lembro também de Gramsci, que eu acho que é outro exemplo fabuloso, escrevendo lá nos poucos escritos que ele fez sobre escola, dizendo assim: se a escola pública não se dedicar a ser unitária, que naquela época ele queria dizer, né, ter as mesmas vertentes para quem vem da burguesia e para quem vem das camadas populares da classe operária. Não preparar o jovem, a criança, né, das camadas populares para ter disciplina de estudo, e nas palavras dele, ficar 8, 12, 16 horas por dia trabalhando num manuscrito, né, palavras dele, lá nos anos 30 talvez isso fizesse algum sentido, né? Como é que eu vou colocar esse menino em condições de competir com o jovem burguês que já tem isso desde que, né, se entende por gente na casa dele, isso ele vê como natural para alguém da camada social dele, né? Como é que eu vou pôr essas duas pessoas em competição? Então, essa relação da escola do nosso trabalho como professores, nessa tensão entre a emancipação e a conformação, não é simples, né? Eu não posso dicotomizar essas duas coisas, mas eu posso tomar posição e dizer, não, eu estou conformando em alguns fatores, porque eu tenho como princípio, como caminho, como trajeto, como projeto, a emancipação. E aí eu gosto muito desse desenho do Eneco, né, que é um cartunista que, coincidentemente, se manifestou contra a repressão, na visão dele, né, que o Estado espanhol está fazendo contra os independentistas na Catalunha, e foi demitido sumariamente de um dos jornais em que ele publica, né? Ele é venezuelano, mas ele publica lá, e ele tem esse cartoon que eu gosto muito, que é um pouco esse limite, né, da professora com quadro de giz, desenhando uma janela, mas abrindo, e aí os alunos olhando o que eles acharem que eles têm que olhar pela janela que a professora desenha. Bom, aqui ficou meio sobreposto, assim, mas um pouco por que eu pensei, né, que a gente precisa olhar para esse passado de 1917, talvez, é só uma provocação, como exemplar. Aqui eu lembro, então, do massacre de 29 de abril de 2015, que vocês aqui do Paraná viveram mais de perto, né, conhecem bem. Do outro lado, eu coloquei uma página do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, que é um dos sindicatos de professores mais antigos do Brasil, se não o mais antigo do Brasil. Sabem que nós os gaúchos, a gente sempre tem tudo que é o melhor do mundo, né? O melhor pôr do sol, o lago mais legal, o lago que é o rio. E também o maior sindicato, tudo. O que vocês perguntarem, a gente vai ter algo que vai ser maior. E um dos governadores mais interessantes para se conversar, se bem que ele e o Richa ali, não sei, né? É difícil
decidir quem é que toma medidas mais prejudiciais à carreira dos professores, né? Então, vocês devem estar acompanhando pela mídia, né? Os professores do estado do Rio Grande do Sul ainda não terminaram de receber o 13º salário referente a 2016 e estão recebendo salários parcelados desde que o senhor Sartori iniciou o seu governo no estado do Rio Grande do Sul. E eles estão levando uma greve de 61, acho que 62 dias já, até agora, né? E embaixo ali eu coloquei a foto de um dos movimentos de 1917 em São Paulo, que é um funeral de um dos militantes, que foi visto na historiografia como um dos estopins, embora tenha toda uma revisão. Você pode dizer que tem um estopim, né, se são movimentos dispersos ou não, e até que ponto eles entendiam o que eles estavam fazendo. Aí, bom, o que eu fiz? Então, fui ler o que as pessoas lá em 1917 estavam lendo, o que elas estavam estudando, o que eles estavam falando. Com as intenções mais anacrônicas possíveis, eu vou me dar essa licença aqui, né? Eu já disse. Então, eu escolhi ali algumas palavras que aparecem recorrentemente nos discursos dos movimentos, principalmente dos movimentos de inspiração anarquista, né? Distribuição de renda, união, igualdade, ação direta, consciência de classe, olhar estratégico, saber reconhecer o inimigo, instrução, tanto dos companheiros quanto das crianças, filhas do proletariado. Então, a demanda por instrução, né, por mais que a gente faça todas as críticas que a gente faz à escola pública, é um direito ainda, né? Solidariedade e revolução social. E, acima de todas elas, vinha uma outra palavra que é linda para todos nós e que tem acontecido de novo, o sequestro dessa palavra, né? Uma palavra que... se bem que não sei se, de repente, não foi um pouco os movimentos socialistas que sequestraram essa palavra, porque ela primeiro foi dos burgueses, né? Eles que foram os primeiros a chamar pela liberdade com as suas primeiras revoluções, não por acaso chamadas de liberais, né? E depois se torna uma bandeira importante da esquerda também, do campo socialista e, claro, dos anarquistas, sem dúvida alguma, né? Então, eu fiquei pensando assim, como essas palavras têm um apelo que talvez a gente tenha abandonado um pouco e a gente precisa olhar para elas de novo, né? Para a ideia de solidariedade, né? Então, o que está acontecendo com professores lá em Uruguaiana? O que está acontecendo com professores em Cambé? O que está acontecendo com professores de história na escola, no Colégio Militar do Pará? E por todo o Brasil, se a gente for procurar, a gente vai enxergar, né? Quando um deles é afetado, isso afeta a possibilidade de liberdade de ensinar de todos nós, né? Então, como é que a gente está se pensando como classe? O que a gente tem construído como demanda dentro dos nossos sindicatos, né? As demandas são apenas salariais ou a gente tem conseguido fazer a conjunção entre condições de trabalho, concepção de educação, concepção de professor enfim, de condições de trabalho, né? A gente tem conseguido constituir um olhar estratégico como professores, né, dos nossos movimentos, ou a gente tem feito ganhos, tem um ganho mínimo e recua, tem um ganho mínimo e recua. A gente está aprendendo a reconhecer quem é o inimigo, né? Até que ponto a gente conseguiu organizar greves muito grandes, eu falo do ponto de vista de professora federal, né? Greves fortes, 2015, 2013, 2010, se não me equivoco, contra o governo federal, com alguns ganhos, nem todos os que gostaríamos, mas com alguns ganhos, e não conseguimos organizar uma greve forte perante o governo Michel Temer. O que será que acontece entre nós que a gente não consegue fazer isso? Será que, bom, com certeza era muito mais fácil fazer greve contra a Dilma do que contra o Temer, que primeira risca de fumaça já vem a ameaça de corte e ponto, né? Então, enfim,
são algumas ideias que daí eu conversei com alguns alunos meus sobre isso, que eu estava pensando nisso, eu falei, será que eu estou me arriscando, né, em pensar dessa maneira? E aí uma aluna minha chegou e falou assim, mas não, professora, eu acho que não. Eu acho que isso significa que as nossas lutas têm história e que a gente precisa valorizar e recordar e olhar para essas histórias para a gente não se sentir tão sozinho, para a gente não se sentir tão inepto, talvez, para dizer, não, pessoas como nós já fizeram grandes greves, já fizeram grandes movimentos antes, e eles tinham bandeiras que ainda são importantes para nós. E aí, bom, pensando nisso que ela falou, eu pensei em retomar um conceito que me é muito caro, que eu desenvolvi, ou tentei desenvolver, entender, quando eu escrevi o meu doutorado, que é o conceito de utopia. Então, eu peguei aqui alguns autores que me inspiraram naquela época e decidi revisitá-los. Então, o que dizem algumas dessas pessoas sobre utopia? Então, Marilena Chauí, aqui eu tirei três excertos, né, da ideia dela, né? Utopia não é um programa de ação. Então, eu não posso julgar que uma utopia por ser ruim ou boa, porque ela não se concretizou, porque ela não tem necessariamente esse princípio, né? Ela não é um programa de partido, ela não é um projeto de pesquisa que necessariamente tenha que se... Ela é um exercício de imaginação, mas, como eu vou mostrar com outros autores depois, essa imaginação se baseia no concreto, no que a gente sabe sobre o tempo presente, e ela é perfeitamente concretizável, no que não significa que ela tenha que, obrigatoriamente, se concretizar do jeito que eu imaginei. Senão eu seria, como é que se diz, teleológica, né? Eu ia dizer que o que eu imagino tenha que se concretizar exatamente do jeito que eu imaginei. Isso beira o totalitarismo, por isso que Hannah Arendt não gosta de usar a palavra utopia. Embora eu ache que Hannah Arendt é uma pensadora muito utópica, potentemente utópica, ela não gostava de usar a palavra utopia porque ela conectava com essa visão de utopia, que é de concretizar um projeto exatamente do jeito que eu imaginei. Então, não é. Aqui a Marilena Chauí continua. O discurso utópico pode inspirar ações ou uma utopia praticada, que assume o risco da história. Eu escrevo projetos, eu penso, e o que vai acontecer, aí, palavras da Hannah Arendt, eu entrego a Deus. O que Hannah Arendt quer dizer com entregar a Deus? Não é porque ela era uma mulher religiosa, né? Muito pelo contrário. Quer dizer que eu entrego à humanidade, que eu entrego ao destino, aos acordos que nós vamos nos fazer, às perdas e aos ganhos que eu vou ter quando esse meu projeto se concretizar. E aí eu acho que a Agnes Heller bebe bastante dessa noção de futuro, né, da Hannah Arendt. No verbete Utopia, também, do Bronisław Baszko, ele diz que não necessariamente utopia tem que assumir uma forma, tem que ser uma obra literária, como na obra fundadora, do Utopia, do Thomas Moros. Não necessariamente ela tem que ganhar o estatuto de teoria científica ou filosófica. Pelo contrário, a utopia pode se expressar de muitas maneiras. Ela pode ser uma narrativa ficcional, ela pode ser um projeto, ela pode ser uma conversa que as pessoas têm, como diz o Jacobi. Ele imagina, né, a utopia como, não no sentido de quimera, como aquele momento em que as pessoas estão sentadas numa sala discutindo algo muito difícil e, de repente, alguém resolve abrir as janelas e entra um vento e aquilo areja. Quer dizer, quando eu me largo para esse mundo da imaginação que a utopia me leva, é como se eu arejasse as minhas ideias, mas eu não saí daquela mesa e eu não desisti de discutir aquele assunto e fazer projetos com as pessoas, né? Para o Bronisław Baszko, ela pode ter caráter revolucionário, pode ter caráter religioso, pedagógico, pode ter caráter reacionário também, e que daí algumas pessoas ficam
polemizando se quando ela tem um caráter reacionário, ela é utopia ou ela já se torna distopia. Eu gosto de pensar que se ela tem um caráter reacionário ou regressivo, eu já nem posso mais dizer que é utopia. Aí eu acho que ela é distopia. E ela pode carregar teor pejorativo também, como bem a gente sabe, quando as pessoas querem dizer isso que você está pensando é uma bobagem, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Também não é desse tipo de utopia que eu penso. Aí, quem que eu encontrei nesse caminho? Encontrei uns senhorzinhos italianos, filósofos da história, que se inspiram profundamente na obra de outro senhor, que é o Ernest Bloch, que é um marxista, um dos primeiros marxistas, lá no início do século XX, a decidir que a ideia de utopia deveria ser levada a sério pelo marxismo, porque até ali eles usavam socialismo utópico para dizer aquele socialismo que não ia dar certo, né? E aí ele diz, não, a base do socialismo tem que ser um pensamento utópico. E esses filósofos da história que se identificam como escola de Lecce, porque gira em torno de uma universidade nessa cidade chamada Lecce, na Itália, eles fazem uma leitura crítica da obra do Ernest Bloch, tentam retirar o aspecto teleológico da obra dele, porque daí ele faz uma história da utopia e tenta pegar lá desde a pré-história até chegar no socialismo. E daí eles falam, opa, não é bem assim, eu não sei se o ponto final é o socialismo mesmo, embora alguns digam que é o projeto, outros já digam que não, mas enfim. O que eu gosto desse pensamento deles? Que eles pensam assim, utopia é projetar a história. O que eu faço quando eu faço utopia? Eu estou, em primeiro lugar, realizando uma profunda crítica ao tempo presente. Então, aí eu brinco um pouco com a consciência histórica, com essa nossa compreensão de tempo, né? Porque eu não consigo pensar esse projetar utopia se eu não penso na nossa relação com o tempo. Então, quando eles explicam, né, alguns desses, como o Cosimo Quarta, ele diz o seguinte, o Thomas Moros, se a gente prestar... Todo mundo fala da utopia do Thomas Moros sobre a ilha que ele desenhou, né? Como que era a sociedade, o que as pessoas faziam, o que podia e o que não podia. Mas a primeira parte da utopia do Thomas Moros não é isso. É uma crítica ferrenha à Inglaterra do tempo que ele vivia. Ele faz lá em forma de diálogo, não sei o quê, mas é isso. Então, o ponto de partida de toda utopia são os dois pés cravados bem firmes no chão. E dizendo assim, tudo que eu estou vendo nesse mundo que está aqui, e que não é o mundo que eu queria, ou que nós gostaríamos. Então, o primeiro ponto é esse, uma relação profunda e crítica com o tempo presente. A partir daí, eu vou criar, narrar, expressar projetos de futuro concretizáveis. E por que eles são concretizáveis? Para esses teóricos, justamente porque a sua origem é nessa crítica com o tempo presente. Então, tem como se fosse um fio que me leva, não sei, estou agora pensando nisso agora, como uma pipa, talvez, né? Que ela está lá no vento, rabiando, pulando para lá e para cá, mas eu tenho ela segura aqui para mim, eu estou tentando puxar, mas eu não sei, porque o fio pode cortar, porque ela pode se enroscar em outra pipa, enfim, é incerto. Então, e também tem essa relação, então, com o futuro, que é uma relação de confiança de que eu posso, sim, construir um futuro melhor, mais justo, mais equitativo, enfim, diferente de tudo aquilo que tem de ruim aqui que eu não quero que continue, coletivamente, democraticamente, mas, e para isso eu preciso me soltar, eu preciso deixar abrir essas janelas e viajar um pouco. Eu tenho, acho que um tempinho ainda, só para fazer uma observação, assim, é por isso que eu não comungo muito da noção de utopia do Rosen, porque o Rosen separa, né? Não, uma coisa é o pensamento histórico, a consciência histórica, que essa sim é ancorada no mundo real, e a utopia para ele é aquela que solta, que ele acha justamente bom porque ela não tem compromisso com o real, e eu já não acredito nisso. Eu acho que a utopia tem esse compromisso, né?
Aí, bom, na educação tem uma porção de pessoas que tentaram estudar essas relações, não de historiografar projetos utopistas, mas de ver o quanto a ideia de utopia penetra no campo da educação e faz com que a gente, enfim, talvez por isso que nós, professores, hoje sejamos utópicos e comunguemos esse desejo de construir outro mundo, né? Então, a Patrícia Piozzi vai mapeando isso lá nos filósofos iluministas, né? Na luta pelo direito universal à autodeterminação, já falei um pouquinho disso lá no começo, né? E a Patrícia Piozzi justamente faz esse mapeamento de ver que isso aparece lá nos filósofos liberais e logo depois é incorporado também pelos filósofos, pelos teóricos da educação que se dizem socialistas ou que vivem pelo socialismo. A Carlota Boto faz um mapeamento muito parecido e é dela que eu consigo perceber que muitas das utopias nossas ainda, como professores, é a utopia lá dos filósofos iluministas do tempo da Revolução Francesa. Quando alguém chega para a gente e diz assim, tá, mas o que você quer como professor? Qual é o teu sonho? A gente responde, que a escola pública realmente seja democrática, gratuita, universal, laica. Então, tudo isso que dizem para a gente, né, que isso aí é tudo coisa de esquerdalha, isso é coisa do PT. Gente, não, está lá na Revolução Francesa. Nada mais burguês do que... Às vezes a gente fica pensando, nossa, mas a gente é muito mais burguês do que a gente pensa, né? Porque esse nosso sonho, que parece tão ousado, é um sonho muito antigo de ter essa escola pública. Bom, aí o Pierre Furtet vai para o professor, né, e começa a mapear essa visão do professor como agente de mudança, que ele já tira lá do Rousseau. E aqui, bom, eu estou com pouco tempo já, posso falar mais ainda? 40, por 10 minutos. Tá, beleza. Porque, assim, muito recentemente quando eu terminei a minha tese, eu ficava com esse negócio da paixão, assim, porque eu achava que isso aparecia muito nas falas de professores de história que eu tinha entrevistado, aparece também nas teses de doutorado que falam sobre professores de história, do gosto por ensinar. Então, aqui acho que tem bastante gente da licenciatura, né, que entrou há pouco tempo, que está pensando se vai ser professor ou não, alguns já entraram com essa certeza, mas quando a gente pergunta, assim, acho que muita gente diz assim, eu adoro ensinar. Eu acho muito legal chegar assim para os alunos e explicar alguma coisa e ele olhar para mim e dizer, mas agora eu entendi o que você falou. Isso me dá um prazer enorme, né? Então isso é apaixonante mesmo, né? E aí eu encontrei eu nunca consegui explorar isso, né? Quando eu escrevi o doutorado, e aí eu encontrei esse texto do Sérgio Paulo Rouanet, que está num livro da Companhia das Letras que se chama Os Sentidos da Paixão. É um belíssimo texto. E ele tenta demonstrar como que é loucura querer excluir a paixão da minha razão. Não sei se dá para entender isso que eu tô querendo dizer. E daí ele conecta isso justamente com o positivismo. Fala, o positivismo não funciona racionalmente, ele não é racional como ele pensa que é racional, justamente porque ele acha que é possível excluir todas as nossas paixões e tomar decisões e pensar, enfim, fazer projetos a partir daí. Ele critica também o niilismo de Nietzsche, ele bate principalmente em Foucault aqui nesse caso, Deleuze, porque ele acredita que esse tipo de pensamento que ele chama de niilista, que acredita que assim, a razão é do mal, é a razão que nos engana, é a razão que é totalitária, que é autoritária, então eu tenho que ir só para o campo das paixões, das subjetividades, isso que é o mais autêntico. Ele diz que isso também é enganador. E pior, abre portas para o fascismo, na leitura do Rouanet. Aí ele diz, qual pode ser, então, o nosso campo de saída? Talvez um pouquinho naquela ideia da conformação e da emancipação, né? Para o Rouanet, ainda é uma herança do iluminismo, porque para ele, a razão que nós herdamos dos iluministas é uma razão sábia, porque ela deixa entrar as paixões. E aí eu estou entendendo
esses sentimentos utópicos, essa exaltação da imaginação e do prazer de pensar um mundo que não é esse, sabe? Um mundo novo, um mundo diferente. Então, ele retoma lá o ouse saber, né? O ouse pensar por si próprio, o ouse pensar contra os dogmas, ouse pensar contra todo tipo de autoridade que te diz o que você tem ou que você não tem que pensar, mas tomando posição, sempre, claro. Né? Isso não confundam isso com neutralidade, né? Porque é por aí que a gente vai construir pensamentos autônomos que podem combater o fascismo a partir de escolhas éticas. Não sei se eu me expresso bem, se está dando para acompanhar. Acho que dá para pensar um pouco, talvez, na forma como o próprio Paulo Freire pensa no lugar do professor, né? Paulo Freire, ao contrário do que as pessoas dizem, foi um grande defensor de ouvir o outro e permitir, meu Deus, que os outros opinassem. Obrigada. Mas ele nunca disse que se eu ouvisse sexismo, racismo, violação de direitos humanos, mesmo de um aluno, eu tinha que deixar por isso mesmo. Da maneira amorosa, no sentido freiriano, mais respeitosa possível, eu vou argumentar com essa pessoa para demonstrar que eu posso pensar diferente daquilo. Aqui eu trouxe como ilustração algumas falas de professores de história, falando das suas lutas, daquilo que os professores acreditam. É claro que esses aqui são excertos de narrativas muito mais longas, né? Aqui cada parágrafo equivale a um professor diferente, que desde 2005 eu entrevistei em vários lugares, e tem algumas recorrências nessas falas, e obviamente nenhum desses professores é um ingênuo, é um otimista ingênuo. Eles têm pedaços assim nas suas falas, mas eles também têm pedaços em que eles dizem, tá, mas tem dias que eu não aguento mais, que eu só quero saber de pegar minha mochila, ir para casa e não voltar nunca mais. Então não tem otimismo ingênuo aqui nessas falas. E aqui eu termino, assim, agradecendo muito a vocês pela atenção, com essa vontade de continuar acreditando que a gente tem que manter a utopia, tentar manter aquela nossa pipa voando, sempre arejar as ideias, por mais difícil que seja, porque a gente vê, né, todo dia um 7-1, todo dia um 7-1, todo dia um 7-1. Mas a gente, enfim, não sei, se não for nós, os professores, em sala de aula, teimando, desobedecendo, talvez, a certos princípios, eu acho que a gente vai fazer falta para os alunos que estão lá, e até entre nós, né? E eu queria terminar com essa professora, a Muriel. Ela me autorizou a trazer aqui a fala dela. A Muriel é professora do Estado, lá em Porto Alegre, e aluna do Prof. História lá. E numa discussão sobre as coisas que estavam acontecendo lá em Porto Alegre, aquela coisa do museu e não sei o quê, e a greve, ela fez esse comentário: covardia nunca foi palavra de professor. Eu achei isso tão forte. É claro que é uma expressão que eu posso dizer, mas tem outros exemplos que eu posso dizer que não servem para isso. Mas eu gostaria de terminar com essa frase dela, com esse posicionamento dessa professora grevista, pesquisadora do Prof. História. Então, aqui tem os textos que eu li. Obrigada por me ouvirem. Muito bem, sem muitas delongas, eu passo a palavra para a professora Maria Paula. Obrigada, Carol. Mais tarde a gente faz as considerações e as perguntas. Boa noite a todos e todas presentes nesse evento. Eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando Serri pelo convite de estar aqui. É um prazer participar, né, pela primeira vez aqui em Ponta Grossa. E agradecer as colegas, a Janaína, a Caroline. Esse, sem dúvida, é um evento já consolidado e importante,
porque falar, na verdade, dos 100 anos da Revolução Russa permite a gente, como a Caroline falou, revisitar muitos temas, muitas possibilidades, e eu acho que são questões muito atuais e que nos permite aí pensar N questões. Então, eu acho que para o ensino de história também é um momento da gente olhar um pouco do que está chegando para esses alunos sobre essa Revolução Russa, que significados estão sendo colocados, né? Como que nós, enquanto universidade, estamos trabalhando e formando professores, né, dentro dessa perspectiva. Então, eu também, né, como a Caroline, não sou uma pesquisadora de Revolução Russa, né? E quando o Serri convidou e eu olhei o tema, eu fiquei pensando qual seria o meu recorte para a noite de hoje. Então, como a minha trajetória é uma trajetória que tem uma formação de mestrado e doutorado, trabalhando com revistas femininas e com toda essa discussão da mulher, e que isso, de certo modo, se perde ao longo dessa minha trajetória, porque quando eu ingresso, né, para dar aula no ensino superior, eu começo a dialogar com o ensino de história. E aí, já há 10 anos, eu trabalho na área do estágio supervisionado. Então, eu tentei pensar um pouquinho as ausências de discussões presentes no material didático que, ao longo desses meus 10 anos, vem me despertando algumas questões, né? Então, peguei e falei, bom, para começar eu vou folhear os livros didáticos e vou ver como que essa Revolução Russa está chegando lá na escola, né, por meio desse material. E aí, eu olhando, né, claro que aqui o meu recorte não vai, né, não tenho nenhuma pretensão de falar dos livros didáticos de forma geral, mas nesse olhar, principalmente nesses últimos livros agora, que estão na escola para a escolha, né, do ensino médio, folheando esses livros, eu pude perceber algumas questões que me fizeram pensar e me fizeram ir ler outros trabalhos sobre a questão da mulher, do cotidiano dessas pessoas, das crianças, né, das relações que são colocadas aí. E me deparei aí com uma bibliografia também agora muito utilizada por conta dos 100 anos da própria Revolução, falando um pouco das ideias que se tinham nessa Rússia pré-revolucionária e um projeto que se colocava para essas pessoas dentro da Rússia. Então, a minha fala de hoje, ela tenta dialogar um pouquinho com essas questões, né? Com o ensino de história, a questão do material didático, do livro didático, das narrativas presentes e das questões aí dessas mulheres, e por que não falar dessas questões de gênero que atualmente estão sendo tão atacadas e tão colocadas aí como algo muito ruim para ser discutido. Então, a minha fala vem no sentido dessa narrativa e de como que, na história, nós temos a perspectiva de falar de gênero dentro de um processo muito amplo da participação de homens e mulheres e como que esses significados foram construídos, né? Embora a gente tenha toda uma legislação, e hoje a gente estava falando, né, na comunicação cedo, você tem todo um avanço do Programa Nacional do Livro Didático, você tem uma série de legislação falando sobre a questão das relações de gênero, no próprio edital do PNLD, a gente ainda percebe que essas discussões elas são muito colocadas no box, numa atividade complementar. É muito difícil pensar isso como uma narrativa principal do livro. Então, eu queria fazer hoje com que a gente pensasse um pouquinho sobre quais possibilidades são essas de discutir essas temáticas por dentro dessa narrativa. E aí, né, nessa minha pesquisa rápida, né, como eu disse para vocês, eu encontrei
um livro, né, que, como a colega hoje falou na comunicação à tarde, na pesquisa dela, é um dos livros mais escolhidos do mercado, né, do Alfredo Bolo Júnior, História, Sociedade e Cidadania, do 3º ano, onde ele coloca, né, na temática sobre a Revolução Russa, nós vamos encontrar lá o seguinte box, né, entre ali o meio da narrativa. As mulheres tiveram importante papel na Revolução Russa. Por que será que os livros geralmente não narram isso? E aí, como é um livro, né, do professor que eu estou, a seguinte resposta é dada. A história, durante muito tempo, foi escrita por homens e manteve uma postura machista, omitindo a participação das mulheres, inclusive os episódios históricos de grande importância, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Então, essa é a resposta, né, dada. Na imagem, né, ele vai trazer uma imagem de mulheres em uma manifestação em São Petersburgo, Rússia, em 1917. Bom, como eu estava com o livro do manual do professor, eu fui ver porque eu já havia lido a narrativa do capítulo e eu não percebi subsídios para se trabalhar essa questão. Então, eu falei, bom, mas ele deve ter colocado isso lá no manual do professor, indicando aí para esse professor como trabalhar isso. Bom, no manual, né, deste livro vai ter lá o planejamento do professor e vai destacar aí os temas que esse professor deveriam trabalhar e que são, na verdade, subitens do livro. Então, os temas são os seguintes: a Revolução Russa, a Rússia dos czares, modernização, indústria e movimento operário, o socialismo utópico, o socialismo científico, o socialismo na Rússia, as rebeliões de 1905, a Revolução em Marcha, o governo provisório, o governo de Lenin, os vermelhos contra os brancos, a disputa entre Trotsky e Stalin, o governo de Stalin. Nos objetivos de como trabalhar com esses temas, especificamente o item 13, 14 e 15 vai estar dito assim: caracterizar e descrever o processo que conduziu à Revolução Russa. Destacar a participação popular, inclusive das mulheres, na Primeira Guerra e na Revolução Russa. E conceituar o stalinismo e refletir sobre suas práticas. Bom, isso me fez pensar, e é a partir, né, deste livro e desta consideração dada, né, por esse autor, me fez levantar algumas hipóteses e que eu gostaria de, né, pensar aqui com vocês. Por que será que as mulheres, no caso da Revolução Russa, elas ainda aparecem, e aí, claro, não só no caso, né, mas aqui nós estamos falando dela, aparecem num box dialogando? Ou os negros estão sempre colocados ali no texto como algo, como um adendo da história, né? E essa discussão é uma discussão que tem avançado muito no campo da história, e se a gente for voltar lá, Michel Perrault, esses excluídos da história, né? Até que ponto a gente avança nessa discussão com pesquisas, com grupos, né, com atividades até fora da universidade, com o próprio ativismo, mas por que isso não chega, né, nesse material e não chega nesse diálogo com esse professor? Fica muito a critério do professor discutir isso, né? Ele está ali, ele discute se ele quer. Então, isso me fez pensar, o porquê que isso não chega? Por outro lado, por que a escola está sendo tão atacada, né, para a discussão de gênero e por grupos que é como se o gênero fosse algo posto dentro da escola, discutido, e que nós precisamos combater isso? E aí você tem um grupo que fala, não, né, nós temos que discutir gênero. Então, assim, me parece que estão destruindo algo que já está consolidado. Mas será que está? Né? Então, a primeira questão que eu coloco aí para a gente pensar.
como historiadora, eu também tenho que pensar nas possibilidades de escrita dessa história e dessas mulheres da Revolução Russa. Então, a gente sabe que, para a gente fazer história, a gente precisa de fontes. E essas fontes, elas também são muito difíceis de ser. 100 anos, o que são 100 anos de Revolução? Então, assim, o que nós encontramos de fonte numa Rússia também, né, que passou todo o processo de Guerra Fria, muito fechada? Então, será que é isso, né? Será que essa escrita e essas mulheres, esse cotidiano, e aí a gente está falando das mulheres, mas até mesmo desse operário, desse camponês, será que é fácil trazer eles, né, para essa escrita? Então, do ponto de vista da história e da escrita, a gente sabe que, né, o Christian Lavini vai dizer de uma guerra de narrativas até se definir que narrativa que vai para o livro didático, porque claro que nós sabemos que o livro não vai dar conta de todas as narrativas. Eles são, né, escolhas que são colocadas aqui, e essas escolhas também deveriam ser feitas lá pelo professor. Porque ao escolher esse livro para eu utilizar, não está escrito em lugar nenhum que eu preciso utilizá-lo ele inteiro, que eu preciso utilizar todas as atividades, que eu preciso concordar com a narrativa dele. Então, será que é isso? Será que é essa dificuldade de fontes, de se construir essa história, e aí até chegar lá nessa discussão na sala de aula, às 7h30 da manhã, de uma sexta-feira, quando chegou a discussão da Revolução Russa, é algo que, olha, eu vou estar me desvirtuando dessa história política? Mas que hora que nós vamos ver a Revolução Russa, professor? Vai falar de mulheres agora, né? E quando que vai me trazer aí, né, os heróis, vamos dizer assim, né, os fatos, a cronologia? Você vai falar de um cotidiano que, para muitos, é uma perfumaria, né? Quando eu fazia lá pesquisa, não faz muito tempo não que eu me formei, mas enfim, né, eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava assim, imagina, agora estão dando bolsa, a FAPESP está dando bolsa para qualquer coisa, trabalha com revista Cláudia, você acha que isso é tema para se trabalhar? Olha só como que está mesmo, esse mundo não vai para frente. Eu não suportava encontrar aquele menino porque ele me atiçava a todo momento. Isso lá é pesquisa séria que se faz? Eu trabalho com os operários da indústria tal, que tinha lá, né, uma usina de cana, isso é que é trabalho, né? Então, essa história e essas narrativas, elas ainda existe uma resistência ao se trabalhar ela. E talvez essa resistência seja por um desconhecimento da importância disso, né? E aí nós nos deparamos no século XXI com uma série de questões postas pela sociedade que nos escandalizam, né? Dentro da nossa bolha, que a gente vive numa bolha, conversa com quem pensa como a gente, dialoga, né, com o meu colega que tem o mesmo pensamento que eu, mas talvez a minha vizinha não pense como eu, mas eu não converso com ela, né? Eu sempre brinco assim que hoje no Facebook, o que a gente faz com quem pensa diferente? Excluo, não sou obrigada, né? E aí, nesse não sou obrigada, na figura do professor, é muito complicado, porque eu tenho uma sala de 40 alunos que muitas vezes vai comungar dessas ideias que eu não converso com gente que faz assim. E como que fica aí essa produção de conhecimento e de significados, né, colocados? Então, para iniciar, eu vou pegar aqui um trechinho, né, do edital de convocação para o processo de inscrição e avaliação das obras didáticas do Programa Nacional de Livro Didático, PNLD de 2018, onde um dos princípios e critérios colocados, né, no qual foi submetida essa obra aqui que eu estou tratando, lá na página 32, né, colocar que essas obras didáticas submetidas à inscrição do PNLD 2018, né, devem representar a sociedade na qual inserem procurando promover positivamente a imagem da mulher, considerando sua participação em diferentes trabalhos, profissões e espaços de poder, reforçando sua visibilidade e protagonismo social.
opa, peraí, então eu posso trabalhar, né, Revolução Russa. E as mulheres, porque, de certa forma, se eu conseguir dar essa visibilidade, né? Bom, abordar a temática de gênero visando a construção de uma sociedade não sexista, justa e igualitária, inclusive no que diz respeito ao combate à homo e transfobia. E aí o edital segue, né, dizendo da superação de forma de violência, de promover os direitos humanos, a questão da diversidade, a imagem dos afrodescendentes, né, a história afro-brasileira, as questões indígenas, né, combater aí a temática das relações étnicos raciais, de preconceito e discriminação. Então, vejam, isso está posto num edital, né, do Ministério da Educação, que regulamenta. Por hora, como a gente também discutiu hoje, não sabemos como isso vai ficar, né, daqui para frente, mas por hora é o que nós temos e o que nos permite. Mas, dentro dessa narrativa, às vezes, isso fica difícil, né, entender. Então, eu fui em busca dessas mulheres e do que aí tem sido lançado, tem sido colocado a respeito dessa sociedade pré-revolucionária e dos ideais aí postos para essa sociedade a partir da Revolução. O que se esperava, então, dessas relações do cotidiano? E aí eu me deparei com esse livro aqui, né? Mulher, Estado e Revolução, Wendy Goldman, e a minha fala vai estar muito pautada aí nas questões que ela coloca. Então, eu estou falando a partir dessas leituras. Esse ano também a gente teve uma outra publicação muito importante, que foi A Revolução das Mulheres, Emancipação Feminina na Rússia Soviética, né? Onde a organizadora vai trazer aí, a Graziella Schneider, vai trazer essas mulheres, a biografia, o que elas escreveram, e é um livro também muito interessante e que os dois vão dialogando de certa forma. Então, a minha fala, na verdade, é fruto dessas leituras. Esse livro, né, Mulher, Estado e Revolução, ele é fruto de pesquisas da Goldman nos anos 90, né? E o que ela vai dizer? Né? Ela vai tentar pensar o impacto da Revolução Russa na vida das mulheres. Para isso, ela vai analisar uma série de documentos, de atas, de reuniões bolcheviques, de tratados, decretos que são colocados, e vai tentar dialogar com a fala dessas mulheres, ainda, né, eram poucas presentes dentro do partido, mas que estão tentando aí, pensar uma condição feminina. Esse livro, então, ele retrata, segundo a autora, as grandes experiências da libertação da mulher e do amor livre na União Soviética depois da Revolução, além do que sucedeu dessas experiências com a direção stalinista. Assim, o seu tema é a difícil relação entre a vida cotidiana e os belos ideais, né? Então, é muito interessante porque ela também vai traçar um histórico da onde que partem essas ideias, né? O que Lenin pensava em relação a isso, o que avança em relação ao que o Marx havia escrito. Então, antes dela trazer essa documentação, ela vai dizer, olha, essas ideias também não surgiram ali, né, no auge dessa revolução. Eram ideias que já estavam sendo construídas e muitos avanços que estavam sendo colocados ali eram um caminhar, como o autor colocou ali, né, de uma Revolução Francesa, de um próprio iluminismo, que já estava pensando essa condição e esse cotidiano. Então, o livro ele vai tentar, né, e de certa forma ela faz isso, tem algumas lacunas, claro, mas ela está centrada em dialogar com a história política e a história social. Problematizar, então, não apenas as questões debatidas pelos juristas e revolucionários, mas trazer à superfície as condições reais vividas e experienciadas por mulheres e crianças nas lutas diárias de sobrevivência em uma Rússia agrária, empobrecida e desgastada. Assim, conhecer as histórias e ideais dessas mulheres
permite desvendar um aspecto humano dessa sociedade. Tá? Para iniciar, então, eu vou traçar de maneira geral o que a Goldman vai dizer das ideias que se tinham a respeito desse cotidiano nessa Rússia, né? O que eles pensavam, qual que era a ideia deles. Então, os bolcheviques argumentavam que somente o socialismo, e aí eu estou citando ela, né, poderia resolver a contradição entre trabalho e família. Sob o socialismo, o trabalho doméstico seria transferido para a esfera pública. As tarefas realizadas individualmente por milhões de mulheres não pagas em suas casas seriam assumidas por trabalhadores assalariados em refeitórios, lavanderias e creches comunitárias. Só assim as mulheres se veriam livres para ingressar na esfera pública em condições de igualdade com os homens, desvencilhadas das tarefas da casa. As mulheres seriam educadas e pagas igualitariamente e seriam capazes de buscar o seu próprio desenvolvimento e os seus objetivos pessoais. Sobre tais circunstâncias, o casamento se tornaria supérfluo. Homens e mulheres se uniriam e se separariam como quisessem, desassociados das pressões deformadoras da dependência econômica e da necessidade. A união livre substituiria gradualmente o casamento à medida que o Estado deixasse de interferir na união dos sexos. Os pais, independente de seu estado civil, tomariam conta de seus filhos com a ajuda do Estado. O próprio conceito de ilegitimidade se tornaria obsoleto. A família, arrancada de suas funções sociais prévias, definharia gradualmente, deixando em seu lugar indivíduos completamente autônomos e iguais, livres para escolher os parceiros com base no amor e no respeito mútuo. Então, vejam que nessa fala ela está tratando de alguns aspectos fundamentais desse cotidiano dessa Rússia. E aí eu vou dizer como é que era o casamento, a família, essa relação com os pais nessa Rússia pré-revolucionária. Então, o primeiro princípio é o fim da família para esses ideais. Ele só é possível pensar a partir do fim dessa instituição. E aí, outro ponto muito crucial, e aí as mulheres que participam dessas discussões vão, até quando sai o código, né, de casamento, tutela e família, elas vão ser contrárias a isso. Por quê? Porque eles vão dizer o seguinte: olha, é preciso, na verdade, um momento de transição para essa sociedade ideal. E as mulheres não vão concordar. Olha, se vocês manterem o casamento, vocês estão mantendo os ideais já apostos. Não é isso que a gente quer. Para a gente conseguir igualdade entre homens e mulheres, as mulheres têm que sair de dentro das casas. É muito difícil para elas ter a igualdade junto com o homem, participar das discussões da esfera pública, se ela tem as suas tarefas do lar, se ela tem que cuidar dos filhos. Bom, essa discussão, colocada há 100 anos atrás, é uma discussão posta hoje, né? A gente vai perceber que essa desigualdade ainda colocada e essa luta feminina, ela difere um pouco dos ideais, porque não se buscava essa igualdade dentro, né? Não se trata do homem ajudar a mulher dentro de casa. É o fim disso, né? As tarefas da casa vão ser coletivas, vão ser públicas. Não tem mais isso. Então, diferente das feministas, elas vão querer o fim dessa instituição. Algumas mulheres, elas se destacam, né? E aí, aqui no livro da Graziella, ela vai trazer a biografia e os escritos delas. Mas a minha preocupação vem não nessas figuras que, de certo modo, conseguiram escrever, conseguiram se destacar, mas no impacto do que elas estavam pensando para essa mulher comum, né? Isso era possível? Então, a Goldman vai tratar, olha, isso é um ideal, mas vamos ver como que isso vai se desenrolar logo após essa revolução. Então, quatro itens
eram essenciais nesse projeto, né, bolchevique para essa sociedade. A união livre, a emancipação das mulheres através do trabalho assalariado, a socialização do trabalho doméstico, e eu acho que esse era um dos pontos mais cruciais. Não dá para a mulher, né, ela até trabalha fora, mas se ela tem que voltar para casa e cuidar do trabalho doméstico e organizar, ela não vai conseguir avançar, né? E o definhamento da família. Bom, mas como que era, então, essa sociedade? Por que eles estavam pensando isso, né? E a partir de que colocações, né? Então, como que era, segundo, né, a Goldman e as pesquisas dela, como é que era essa Rússia pré-revolucionária? Então, reconhecia-se o direito de cada religião em controlar o casamento e o divórcio de acordo com as próprias leis. De acordo com a lei, as esposas deviam obediência completa a seus maridos, pois esses eram os chefes do lar. Eram obrigadas a viver com ele, adotar seu nome e assumir sua posição social. A mulher não podia trabalhar, obter educação, receber passaporte para o trabalho ou residência, ou assinar uma letra de câmbio sem o consentimento do marido. A mulher tinha que obedecer e respeitar seu marido como chefe do lar, né? E, em contrapartida, esses maridos deveriam viver em harmonia, respeitá-la, protegê-la, perdoar suas insuficiências e aliviar suas debilidades. Era responsável por sustentá-la de acordo com seus status e habilidades. Goldman, então, aponta que uma coisa que era colocada, né, limitadora desse poder patriarcal era, na verdade, a questão da propriedade, que nessa Rússia pré-revolucionária, a mulher e o homem, né, mesmo casados, cada um poderia ter a sua propriedade, quer dizer, não era compartilhado. Então, se a mulher herdasse uma herança, era dela, né, não era compartilhado. Pai e filhos também reproduziam, claro, essa relação de poder, mas não somente até a maioridade desses filhos, mas para a vida toda. Então, a dificuldade da mulher de desvencilhar desse pai e dessa relação era muito grande, porque se ela se casasse, ela ficava por conta do marido. E se ela não se casasse, era o pai que determinava o que ela seria, né? Os filhos ilegítimos também não tinham direitos a recursos, né, legais e a nada. Divorciar nessa sociedade era muito difícil, porque a Igreja Ortodoxa considerava o casamento um sacramento. Então, só em alguns casos era permitido o divórcio. Lembra que eu falei lá no início, né, que ficava a cargo da religião. Então, ele era permitido, né, em algumas circunstâncias. Em casos de adultério, se comprovado por duas pessoas, né, impotência, exílio ou prolongada e inexplicável ausência de um cônjuge. Em caso de adultério ou impotência, a parte responsável era permanentemente proibida de casar novamente. Então, nesses casos, a Igreja permitiu o divórcio. Vejam, essa sociedade que eu estou desenhando é uma sociedade não muito diferente do que a gente vê se a gente for olhar para a própria história do Brasil, né? Essas relações elas estão construídas aí e elas ainda permanecem, né, em muitos lares. Vamos pensar num Brasil aí do tamanho nosso. Então, muitas coisas dessa Rússia pré-revolucionária, ela vem de uma tradição de séculos e que está sendo colocada ali. Então, o que imediatamente, e aí, claro, né, a princípio a gente tinha conversado, né, o Sérgio falou para mim 20 a 25 minutos, aí eu fiquei desesperado o que eu ia falar, né, então preparei uma fala assim, falei, vou fazer só um recortezinho, né, de algumas questões para trazer para vocês. E aí eu acho que o código mostra bem essa contradição existente dessas lutas e ideais, de um código que até antes de falar um pouquinho do código, eu vou falar, né? Com a Revolução, em dezembro de 1917, os bolcheviques lançam 2 decretos
que era uma luta que já se queria isso na Rússia, mas nessa Rússia czarista eles não conseguem fazer. E eles lançam esse decreto que substituiria o casamento religioso pelo civil, que é um grande avanço antes do Código. Mas, claro que, né, como a autora vai dizer, né, em vários momentos, e eles próprios nos documentos, isso, na verdade, estava muito mais ligado a destituir o poder da igreja do que dar essa igualdade e essa liberdade a essa mulher. Então, primeiro se queria tirar esse poder da igreja de decidir sobre essas vidas. Então, a manutenção do casamento civil já vai contra as ideias de algumas revolucionárias do momento que vai dizer, peraí, mas eu não quero casamento. Não é o fim que a gente está lutando pelo fim disso? Não, né? E aí vai começar uma disputa dentro desse próprio partido de, olha, é necessário, é um período de transição, nós vamos chegar lá, né? E elas não, mas não era bem isso que a gente queria, né? Bom, a outra questão é o divórcio, né? No decreto, que qualquer um, tanto homem quanto mulher, poderia pedir esse divórcio sem uma justificativa como era anteriormente. E aí, quase um ano depois, em outubro de 1918, é lançado, então, o Código Completo, Casamento da Família e da Tutela, que foi ratificado pelo Comitê Executivo Central do Soviético. Nesse código, você tinha, então, essas garantias, né, do divórcio para ambas as partes, que, vejam, isso parece algo, né, muito simples agora, mas que não era para essa sociedade, né? Até hoje a gente ainda vê pessoas, né, mulheres principalmente, que têm dúvidas, né? Olha, mas eu posso, mas veja, eu não tenho uma justificativa para me divorciar. Então essa ideia que parece tão distante numa Rússia, eu já vi, né, mulheres em 2017 falando comigo assim, olha, mas ele não me fez nada, será que eu posso me separar dele? Como assim? Ele tem que fazer alguma coisa, mas ele nunca me bateu, né? Então vejam como algo que parece tão dado e posto ainda está presente nessa associação, né? nessa nossa sociedade. E aí a gente está falando, olha, podemos discutir gênero? Como se gênero fosse algo assim muito ligado a questões distantes do impacto do dia a dia, né? Então, discutir gênero é discutir essa sociedade, como é que ela está sendo construída, como é que ela está dando significado para as relações de homens e mulheres, como é que ela está construindo imagens, né? E mais do que isso, inferindo na prática, no meu dia a dia, no meu ir e vir, nas relações que eu estabeleço. Então, essa narrativa que a Goldman tá trazendo aqui, ela poderia perfeitamente estar ali dentro do livro didático quando ela está discutindo decretos, leis que estão sendo pensadas para essa sociedade no bojo dessa revolução. Eu posso discutir política e sociedade. Eu posso discutir esse cotidiano e estar falando, entre aspas, desses eventos que estão acontecendo. Por que não? Né? Eu não preciso colocar lá no final do livro, vamos pensar, elas existiam, viu? Tinham mulheres lá. E elas só não estão porque o discurso é machista. Isso me assusta muito, essa resposta. Dizer no século XXI que a escrita é machista, poxa, eu, enquanto historiadora, me senti assim, como assim? Né? Então, isso tá posto nesse código, e esse código, então, vai gerar aí uma série de coisas. O que mais, né, que se tinha ali? Né? O código separou um conceito fundamental entre casamento e família. Então, o código diz, olha, casamento é uma coisa, o casamento pode ser civil, e família é outra, ela não tem essa junção. Então, ela cria obrigações familiares independentes, né, do contrato matrimonial. Então, isso é um avanço para esse momento. O casamento, ele também não dava, né,
como a gente viu também já, a origem à propriedade compartilhada entre os cônjuges, né? E, apesar dessas inovações que são colocadas aqui, e principalmente em relação ao divórcio, a Goldman vai colocar uma situação que é também muito significativa para se pensar. Você tem um código com avanços aí, né, na própria legislação, mas essa questão do divórcio, ela vai falar, tem uma questão muito pontual entre gênero e classe. Por quê? Quem eram essas mulheres, né, que estavam ali lutando e querendo essa liberdade ou construindo esses ideais? Eram mulheres de uma classe alta ou média, eram mulheres alfabetizadas, eram mulheres que conseguiram estudar, que conseguiram, desde lá do final do século XIX, ter acesso a algumas informações. Então, elas tinham um ideal de sociedade que muitas mulheres camponesas, operárias, elas não conseguiam visualizar isso. Então, ela vai o quê? Ela vai criar uma certa tensão nessa sociedade, porque, embora as mulheres revolucionárias quisessem, né, o fim da família, o fim dessa relação, muitas não vão conseguir isso. Né? E não vão visualizar, olha, como que eu vou querer o fim da dependência do meu marido se eu estou desempregada e vagando pelas ruas? Né? Se as indústrias não estão mais me empregando, se as crianças estão passando fome, se só algumas crianças podem ser recebidas lá no século, nas instituições, nas creches públicas. Então, a minha relação de dependência, ela faz sentido para mim. Eu não consigo ver essa liberdade. Então, começa a haver uma série de tensões. Essas tensões também são muito pertinentes para se pensar o hoje. As relações de violência que são justificadas muitas vezes por uma dependência econômica dessa relação. Como é que eu vou sair de uma relação violenta se eu não tenho para onde ir? Quantas mulheres não justificam isso? O que vai ser de mim? Eu preciso de um lugar. Então, embora você tenha uma sociedade que avance nessas discussões contra essa violência, ainda se tem, e isso é histórico. Né? Ao tratar de Revolução Russa, eu posso tratar dessas relações de gênero, eu posso trazer essas coisas que são muito distantes e perto. Né? Para finalizar, claro que aí, né, se a gente for continuar e não dá mais tempo, né, a Janaína já me avisou que está finalizando, os anos de 1920, eles são difíceis, né, para essas mulheres. Então, a Goldman vai tratar aqui um pouco dessa sociedade aí em 20. Nos anos de 1920, milhões de crianças desabrigadas vagavam pelas estações de trens nas cidades da União Soviética. Mulheres procuravam emprego em uma área industrial destruída por anos de guerra. A maioria das pessoas ainda vivia em vilas rurais, atoladas na pobreza, com acesso restrito a hospitais, escolas ou rodovias. Camponeses viviam em famílias grandes e multifamiliares que dividiam a terra, animais, ferramentas e uma economia caseira comum. As mulheres tinham poucas oportunidades nessas famílias patriarcais, mas, ao mesmo tempo, não podiam viver independente da família nem cuidar da terra sozinha. No campo, as mulheres dependiam, em geral, da família patriarcal para sobreviverem. As mulheres da classe trabalhadora também dependiam da família e do salário do marido. Sem terem acesso a um salário decente e independente, não conseguiam sustentar suas crianças ou os pais idosos. Apesar de a primeira Constituição soviética ter facilitado o divórcio, camponeses e mulheres trabalhadoras não podiam sustentar suas famílias nem a si próprias sem a terra e os salários independentes. Tais condições levaram muitas mulheres a se posicionarem contra o amor livre e o divórcio fácil. As condições que elas enfrentaram ainda prevalecem hoje em muitas partes do mundo, onde mulheres que vivem em áreas rurais e urbanas pobres têm de lutar para sobreviver. Então,
Para finalizar aqui, eu acho que, é claro, é só um pequeno olhar, né? Recomendo para quem tiver interesse essas duas obras, que ela vai, né, trazendo uma documentação muito importante também, que precisa ser explorada. Ela vai trazer as contradições existentes entre esses ideais e esse cotidiano, os avanços também, que são importantes ali, embora a gente vá ver como que na Rússia ainda se permanece isso, né? E aqui eu tenho uma curiosidade, né? Eu tenho um amigo que foi recentemente para lá e ele falou que nos hotéis tem uma recomendação para que você não expresse sua sexualidade em público, né? Então, hoje, na Rússia, você tem ainda... É uma sociedade fechada, né? Então, como que você... Ainda essas questões são postas e são recentes para a história, né? Então, vamos pensar, né? Por que será que essas narrativas não chegam? Por que será que a gente briga tanto para discutir gênero na escola, mas às vezes a gente esquece de incorporar isso numa aula de estágio que o aluno vai dar lá, numa prática do PIBID que ele pode dar, na prática de um professor? Como que isso não está visível? E aí não é só a escola, porque às vezes a gente culpa a escola, o professor, aquele que está lá. Nós, enquanto universidades, por que não trazemos essas narrativas para dentro das nossas discussões? Por que não discutimos isso? Por que isso está velado, né? Ainda visto como uma perfumaria ou um grupo ali de feministas que discutem isso, né? Loucas, né? Esse discurso ainda está dentro da universidade. Então fica difícil chegar lá. Mas ele impactua a vida do nosso aluno e da nossa aluna, né? Nas condições sociais que eles vivem. Então, seria isso. Muito obrigada.